Seu microfone está fechado, Antônio. Estou falando para mim mesmo aqui. Obrigado. Então, nós estamos estudando, né, o amor ao próximo como a si mesmo, com base na mensagem de Meimei, né? Dinheiro e Amor, do livro Espírita Verdade. Nós já estudamos sobre a lei do amor, né, que é baseada na mensagem de Meimei. E agora nós estamos estudando, com a instrução dos espíritos, né, a questão do egoísmo, né? Essa mensagem aqui é do nosso irmão Pascoal, e ele traz, assim, vamos dizer assim, pontos muito importantes, né, para a nossa reflexão. Semana passada nós terminamos nesse slide aqui, né, que vem essa pergunta para nós, né, quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, né? Isso tem sido um desafio para todos nós desde 2000 anos atrás, né? Desde o momento que Jesus pronunciou, né, amar o próximo como a si mesmo, estamos nós aqui nos esforçando para ir trazendo esse modelo para as nossas vidas, né? É trabalhoso, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão do nosso orgulho e vencendo, né, as nossas imperfeições. Mas é uma pergunta importante para todos nós, né? Principalmente agora, né, que nós estamos vivendo um momento de transição, de grandes mudanças, que tem abalado muito, né, as estruturas do mundo, né? E ele coloca um outro ponto, o Pascoal coloca um outro ponto muito importante, né? Se na Terra a caridade reinasse, o mal não imperaria, né? Se ainda existe o mal, porque a gente ainda não compreendeu o norte, né, que o Espiritismo vem nos trazer. Fora da caridade, não há salvação, né? Fugiria envergonhado, né? O mal ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado, né? A gente estava estudando sobre obsessão agora há pouco, né? E como se livrar dela, né? É uma pergunta muito importante, né? Ali Kardec coloca a questão da paciência, mas olha, não existe nada mais poderoso do que a prática do bem, né? Mas não há mesmo. Nós temos que nos esforçar, né, para corrigir as nossas atitudes e a gente tomar muito cuidado com o pensamento, né? E esse é outro ponto também muito que às vezes a gente não fala mal de ninguém, não briga com ninguém, mas a gente pensa, a gente deixa o pensamento da gente tomar forma. O mal, então, desapareceria, ficar bem certo. Foi nesse ponto que nós paramos, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, colocar um ponto de vista, realçar um ponto a mais. Fiquem à vontade. E, às vezes, quando eu vou falar desses assuntos, né, eu me sinto assim, é igual um verme falando sobre o sol, né? A gente ainda tem tanta coisa ainda para corrigir no espírito da gente que... Mas Jesus pediu, né? Ide pregais o evangelho, mesmo a gente não estando ainda totalmente preparado, né? Então a gente pelo menos sabe que ainda não consegue fazer tudo, mas tem a vontade, o desejo de chegar lá, né? Bom, agora vem o próximo, né? Começar em vós por dar o exemplo. Sede caridoso para com todos indistintamente. Faça eu bem, né? Nos esforçar ao máximo para isso. Nem sempre a gente consegue, mas a gente se esforçando, a prática é tudo na vida, né? Vamos repetindo, vamos nos esforçando,
né? Vamos trabalhando nosso pensamento, vamos orando e vamos criando em volta da gente, né, aquilo que Paulo falava, o capacete da esperança, né? O capacete da fé, né? Esforçai-vos por não atentarmos que vos olhem com desdém, por não atentar, né? Por não se deixar levar por isso, né? Das pessoas, sentir que as pessoas estão te criticando, coisa, ficar com essas bobagens na cabeça. Vai, faz o bem, pratica aquilo que Jesus está ensinando. A opinião das pessoas são a opinião delas, e elas têm todo o direito de pensar o que quiser, né? Da gente, da vida. Nós temos essa liberdade também, como negar essa liberdade ao outro, né? Esse é um ponto também muito interessante que Pascoal está colocando aqui para a gente. E deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Nós já aprendemos, né, com a doutrina espírita e com a doutrina cristã, que é cada um segundo as suas obras. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para modificar ninguém, nós estamos aqui para nos modificar, né? Esse é o trabalho que nos cabe. Quanto mais a gente toma consciência disso, mais leve vai ficando a vida da gente. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Olha que interessante, ele coloca aí todos os dias separa o joio do trigo. Na medida que o joio amadureceu, o trigo amadureceu, a diferença fica grande, né? Então, todos os dias, né, estejamos atentos para não nos transformarmos em joio, né? Algum comentário, algum ponto que vocês queiram ressaltar? Vamos nós. A gente tem visto muito essas imagens na televisão, né, gente? O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Esses dias eu estava pensando, né? A, a Ucrânia virou exportadora de tecnologia de drone. Achei isso interessante. Eu falei assim: eles estão no meio de uma guerra já há 4 anos, né? Essa guerra que não acaba com a Rússia, que era uma guerra que, dentro da previsão da Rússia, era para durar 2 semanas, né? E está aí. Quem paga o preço normalmente é a população, né, gente? E é interessante como é que isso virou. É um negócio, né? Não acaba por causa disso. Interesse material e tudo. Não estamos aqui para julgar nem nada. Isso não está acontecendo ao acaso. Deus sabe a razão disso. Sabe que isso vai trazer uma transformação, vai trazer um bem para esses espíritos que estão envolvidos nisso. Apesar da gente não conseguir compreender, muitas vezes, pela nossa limitação, né, de compreensão, de conhecimento. Mas tudo nasce do egoísmo, né? Quem que gostaria de viver numa situação dessa, né? Então, por que que cria uma situação como essa? E ele termina assim: digo mais, não haverá segurança com egoísmo e orgulho. O que que nós estamos vivendo hoje na sociedade, gente? Alguém se sente seguro? Uma rua igual São Paulo, na Praça da Sé? Ele coloca aí, com egoísmo e orgulho que andam de mão dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesse em que se calcarão aos pés as mais santas afeições.
pisa em tudo, por causa do infeliz do materialismo, né? Em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E a gente vê isso acontecendo, né? É para a gente desanimar? Não. O Um amigo, Antônio, ele fez uma ah, colocação que eu acho muito justa. Ele fala assim, quando você está fazendo uma mudança, para uma nova morada, como a Terra agora está fazendo uma mudança para um novo estágio, né? Que deu-se o nome de regeneração, nós estamos no meio da mudança. Então, é natural que a casa esteja bagunçada, porque você não está morando na outra e está empacotando as coisas para levar para a outra. Está se preparando espiritualmente para essa mudança. Espíritos novos estão vindo, né? A gente precisa se enquadrar nessa nova vibração que se abre no planeta, né? Há uma mudança, está havendo uma mudança na psicosfera do planeta, está aumentando muito a ansiedade, aumentando muito as depressões, as angústias, que é uma mudança. Se a gente estava sintonizado num determinado padrão vibratório e a Terra está mudando o seu padrão vibratório, dá a impressão que não, mas ela está, né? Ela está aí, vai mudar. E quem não se adequar vai precisar ser realmente, porque não vai conseguir conviver com essa nova situação vibratória. Ela adoece, né? Então, é muito interessante, é algo para a gente realmente meditar com muita profundidade, né? E a gente encerra aqui o que faz o assunto o egoísmo, né? Nós tivemos a leitura anterior com o Emmanuel, né? O Emmanuel trouxe para a gente essa a mensagem anterior, né? E a gente termina sobre isso. Esse é um das sombras, né? Que cada um de nós traz dentro de uma dimensão ou outra. Posso falar por mim, é um egoísmo, né? O que é o egoísmo? Eu penso primeiro na minha pessoa, para depois pensar no outro. E a gente deveria reverter esse pensamento, né? O que eu posso fazer em favor do outro? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele coloca, né? Ele diz que o mal é a triste vocação do bem só para si mesmo. Triste vocação do bem só para si mesmo. Achei muito claro, ou seja, à medida que eu penso o bem só para mim, só quero as coisas para mim, vai faltar para alguém, né? Muito bem, gente. Se não há comentário, a gente caminha para o próximo item. Na hora que eu fui falar sobre a fé e a caridade, eu não sei por quê, eu tive vontade de colocar rosas aí, né? Não sei por quê. Então, eu trouxe um monte de rosas para nós aí, para a gente ir falando sobre esse assunto, a fé e a caridade. Instrução dos Espíritos. Eu não lembro de quem é essa mensagem. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Deixa eu dar rapidinho aqui. É um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Nós vamos cansar de ver rosas aqui, viu, gente? Quem gosta, nosso cantinho usa muito, né? Eu vejo no domingo, né? A gente sempre tem lá na mesa rosas. Então é muito bonito. É um trabalho da Beth, da Cecília, né? Sempre tem esse carinho para nós lá. Então, ele está dizendo o seguinte: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes.
Então, o que será que esse espírito, né, de Cracóvia, esse espírito protetor, quer dizer com isso? O que vocês acham? Alguém me dá uma dica aí? Você consegue fazer a caridade sem fé, gente? Eu fiquei aqui pensando, sem confiar em Deus, sem. É possível, hein, gente? Caridade mesmo, caridade desinteressada. Fazer sem esperar nada em troca. Né? Essa é a verdadeira caridade, no meu entender. Né? Dá para fazer sem fé? Jesus ensinou assim: benevolência para com todos, indulgência para a falta dos outros, né? Aceitar as pessoas como elas são. E perdão das ofensas. Dá para fazer isso sem fé, gente? E esse Espírito coloca, né? Não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Está colocando uma coisa bem profunda, uma ordem social. Essa ordem social que nós temos hoje nos possibilita ser feliz, né? Faustinho, seja bem-vindo. A minha opinião, Fala perto. eu tenho que. A minha opinião, Antônio, é que pode existir sim a caridade sem a fé. Da mesma forma que a resignação ela tem várias facetas, né? Então a pessoa pode entender que, bom, eu faço caridade, eu passo lá, dou isso, acabou, sem sentir nada. Ele faz a caridade por obrigação. Então, poder pode. Mas isso aí, eu acho que isso é beneficência, né, Faustinho? Não é caridade. Então, Beneficência, igual a gente vê aí muito esse movimento, né, da São Vicente de Paulo, né, as pessoas passam, recolhem as coisas e tal, mas muitas vezes sem entender por quê, né? Isso aí é beneficência. Caridade, como Jesus entendia, eu acho difícil sem a fé, viu, Faustinho? Minha percepção, né? Eu estou entendendo o que você está falando. então, porque a gente fala de nós espíritas, né? E a gente tem relatos aí de pessoas que trabalharam no centro, em centro durante tantos anos e quando desencarnaram ficaram em situações difíceis, passaram alguns anos no umbral porque descobriram que aquilo que fez não foi suficiente, não foi feito com Um desinteresse, né, deveria ser Faustinho? feito. Então, aí que está, né? O que quando Jesus colocou dessa forma, ele colocou para a humanidade inteira, né? Isso. Agora, tem aquela história, segue quem quer. Então, aqueles que acham que, assim, ó, seguinte, ó, está certo, ele pediu para fazer isso, mas a gente passa lá, dá uma moedinha de R$ 1,50 para a pessoa que está lá no farol, olha, tá ruim. Ah, tá bom, mas eu fiz a minha parte. É assim, poder fazer, pode. A caridade sem a fé, só que quando ele faz isso, a maioria, acredito eu, que está esperando um retorno. Ah, isso. Aí que o bicho pega, né, Faustinho? Né? Então, é muito comum entre as pessoas hoje, vai lá, vai visitar, leva uma coisinha, aí vai lá, vou lá na sua casa fazer uma visita para você, levo lá uma coisinha para você. Aí quando você vem, aí você se sente obrigado a vir fazer uma visita para mim. E aí você vem. E aí?
coisa não é por aí, né? A gente faz as coisas, faz de coração. Ah, Isso mas mesmo. você era assim algum tempo atrás? Não era. Eu não era. Mas, como eu falei para o Eduardo, de 2017 para cá, quando eu comecei a ler as obras do André Luiz, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou. No entanto, que quando no final de 2019, né, que eu descobri que eu estava já com câncer de próstata, comecei a fazer o tratamento no começo de 2020, início da pandemia. Eu lembro. O mundo todo, as pessoas todas apavoradas, com medo de morrer, e a minha cabeça estava totalmente diferente. Não é que eu não estava me importando, mas eu tinha uma fé aqui, raciocinada, que é assim, olha, se isso faz parte da minha encarnação, beleza, tenho que passar, mas também tenho que confiar nos médicos que vão cuidar. Então, o que acontece? Hoje eu encontro com as pessoas que estão fazendo isso, olha, fique tranquilo. Teve um rapaz que fez junto comigo, ficou meio, tô com medo e tal, daqui de Paulínia, inclusive, só que o dele, ele fez a braquiterapia direto. Ele não precisou fazer rádio, porque o tipo de câncer que deu nele não tinha possibilidade de ir para um outro órgão. O meu já tinha. Então, cada um vai passar de um jeito, cada um vai fazer a caridade da maneira que ele acha que está certo. Agora, nós espíritas lemos isso e entendemos, estudamos e compreendemos. Se a gente fizer fora disso, Nós estamos estudando o livro Voltei, né? A gente vai tratar desse assunto, né? com tudo que ele fez, né? Com tudo que o Frederico fez, o que aconteceu com ele? Teve que trabalhar muito para arrumar a luz, né? É isso. Depois. Mas é muito interessante, né, Fausto? E não teve choro nem vela, e muito menos camisa amarela. Olha lá, aí o irmão de Cracóvia falou, poderia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Aí ele judia, né? Tá vendo? Pois é. Pudera ter dito, quer dizer. Mas é importante essa ponderação que nós estamos fazendo, né, Fausto? É porque, veja bem, ó, no mundo que a gente vive hoje, não existe só espírito. É, Lógico, tem protestante, tem evangélico, tem bandista, tem candomblé, tem muçulmano, tem todo tipo de religião. Cada um vê de um jeito. Agora, nenhum de nós vai responder por eles. Eu não vou responder por você, você não vai responder por mim. Então, agora, é uma coisa certa, né? A caridade feita com fé é outra história. Da mesma coisa, quando você vai fazer uma oração para alguém, e você pede com fé, firme, confiante, independente de você vai ser atendido ou não, porque aí depende do quê? Depende vamos dizer assim, da permissão de Deus, porque o outro precisa, porque o outro merece, ou não. Então, mas a oração saída do coração é um ato de caridade. Faustinho, você falou um negócio aí que eu ouvi um dia desse, que eu fiquei pensando, o rapaz estava falando assim, quando você ora para alguém pedindo ajuda, você vai ficar responsável para fazer o trabalho, que ajuda. Eu achei interessante, não sei se você já pensou nisso, né? A gente assume esse compromisso, porque senão a gente fica passando trabalho para o outro, né?
É lógico que coisa que a gente não domina, a gente vai ser ajudado. Mas a gente assume o compromisso também com aquele irmão ou irmã, né? Veja bem, olha, Antônio, da mesma forma, acontece com o trabalho mediúnico. Por que é que o irmão Bento, quando começou o nosso cantinho, era mais rígido, né? Então a pessoa entrava, começava no trabalho, ela ficava 4 trabalhos, assistia 4 e depois ela se desligava da casa por 4 semanas. Se desligava, ela não podia vir, só podia vir tomar passe, mas não podia participar de nada mais. E aí ela tinha que avaliar, olha, eu quero ou eu não quero. Por quê? Porque o compromisso não é com a casa. E não é só com os encarnados. O compromisso maior é com os espíritos que fazem parte da reencarnação dela. Na quarta B nós fazemos isso ainda, viu, Faustinho? Então, mas Nós fazemos ainda. Eu participei assim, fiquei afastado. e aí vem a história, né? Você vai se desligar de um trabalho para ir para outro. Quando eu fui me desligar da quarta A, o espanhol pediu para mim 90 dias. É mesmo, Faustinho? 90 dias. Eu fiquei desde o começo, desde o último trabalho. Se bem que o trabalho que você está fazendo agora, ele tem um aspecto um pouquinho diferente, né? Então, eu fiquei desde conversando, pedindo perdão, agradecendo todas as pessoas que trabalharam comigo, agradecendo, para depois eu me desligar. Interessante, Fausto. Meu pai, quando saiu de Mujimirim e veio para cá, foram 6 meses de preparação. Por quê? Porque existem vínculos com aquela casa, existia vínculos. Então, é a mesma coisa, algo parecido assim, ó. Você é um médico e você atende lá no hospital. Aí, um belo dia, o que acontece? Você atende 80% dos seus pacientes são idosos, pessoas de 70, 75 anos, 65 para cima, que estão acostumados com você. Então, chegam lá no seu consultório, ô, doutor Antônio, como vai? Vim aqui ver o senhor, eu estou com uma dorzinha aqui. Aí você olha, você conversa. Aí, chega um dia lá, marcar uma consulta com o doutor Antônio. Ele não está mais, ele foi transferido. Aí a pessoa começa a se afastar e deixa de cuidar. Mas olha, se a coisa acontece ao contrário, né, você começa, olha, a pessoa chega, ô, seu fulano, olha, eu vou precisar, eu fui transferido, daqui tantos dias eu estou indo embora, mas eu vou apresentar para o senhor um outro médico, que vai ficar no meu lugar, ele é uma pessoa boa. Então, o que acontece? Você cria um vínculo, você não larga aquela pessoa na mão. Né? Você passa, olha, esse é a doutora Cláudia, ela vai cuidar de você, vai continuar o meu trabalho. Pronto. Como é que a pessoa se sente? Outra coisa, que é muito parecido com isso, você vai no médico, chega lá, seu Antônio, o que o senhor tem? Estou com uma dorzinha de cabeça. Está aqui um analgésico, é uma dorzinha de cabeça, passa logo, toma esse analgésico e vai embora. Não é assim. Né? Então, é, é, são muitas formas que isso acontece. A caridade ela pode acontecer de uma variedade enorme de contextos aí. Né? Então, e às vezes não precisa muito. Você está passando na rua, você para, uma pessoa que está sentada na sarjeta, você olha para ela, fala um bom dia, pergunta, você está com fome? Vai, compra um lanche, compra uma comida, um lanche, uma Guaraná, uma Coca-Cola, leva para ela come, pronto, boa, vai embora. Mas você cumprimentou, você olhou, você conversou com ela, 1 minuto, 30 segundos.
essa pessoa fica grata. Alguém me viu. Porque às vezes a pessoa passa ali, vê, estica o braço assim, joga moedinha, nem olha na cara. O Alexandre deve ver muito isso aí em São Paulo. Mas é o que cada um faz, né? Para ele, isso tá bom, é o que ele pode fazer, o que ele quer fazer. E agora, a gente retorna para a casa do pai. Como meu pai dizia, o lugar que é certo para todo mundo é a chácara da Roseira. É isso mesmo. De lá ninguém escapa, né? Queira ou não queira, vai para lá. Antônio, falei demais. Não, foi bom. Você colocou coisas muito importantes, Fausto. Muito importantes. Algo, inclusive, que eu nunca tinha meditado com esse exemplo que você deu do médico aí, ele é de uma importância imensa, e que a gente, às vezes, por não, vamos dizer assim, ter a evidência do mundo espiritual, enxergar tudo que está acontecendo em volta, a gente, às vezes, não percebe que há vinculações espirituais, vamos dizer assim, significativas em relação ao trabalho que é feito, ao carinho que se dedica à tarefa. Então, uma para outra pessoa vai e larga, né? Isso traz um prejuízo para a pessoa, né, que está fazendo isso e também para aquele grupo, né? E essa colocação eu achei muito, muito importante, uma informação muito importante para nós. Muito bem. Mais rosas? Vamos lá. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem, batendo com aquilo que o Faustinho colocou tão bem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-lo, porquanto só ela dá, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Gente, eu vou falar uma coisa assim que eu falo por mim. Quando a fé, a gente perde por algum motivo, a gente questiona Deus, dá um vazio, dá uma tristeza, dá uma angústia. Porque tem hora que a gente está passando por algumas dificuldades, alguns conflitos, principalmente as questões morais de conflito, e isso, assim, pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho, que a gente tem respeito, tem uma atitude que a gente não compreende e não aceita, e isso traz, se a gente não tem essa fé, se a gente perde essa fé, traz um desequilíbrio emocional, gente. Eu falo por mim. Passei por isso, tive que fazer um trabalho de centralizar, de buscar equilíbrio muito grande para sair do quadro, para sair do quadro. E como é importante a gente ter um ponto, né? Como nós temos lá o nosso cantinho, onde a gente pode ir ali, ir a um atendimento fraterno, tomar um passe, conversar com um amigo. É uma pessoa que a gente confia, colocar para ele o que está acontecendo, dividir com ele um pouco o peso, né, da dúvida, e depois conseguir respirar, recuperar sua confiança plena na vontade do Pai, né? Porque nada acontece com a gente, porque Deus é todo poder e toda bondade, né? Amor infinito, misericórdia infinita. Então, tudo que nós estamos passando é para o nosso bem. A gente precisa ter isso muito claro. Mesma coisa que aparentemente é ruim, né? É contra, é para a morte, como diria, né? Mas na realidade é para a vida, muitas vezes. É para tirar a gente de uma situação que traria prejuízos espirituais muito grandes. Então, assim, não há como, né, a caridade verdadeira sem essa fé, sem essa confiança em Deus, né?
E se você espera alguma coisa em troca quando você faz o bem, você vai se decepcionar. Porque às vezes a pessoa não tem condição de te dar aquilo que você está esperando. Ela não tem. Você vai deixar de praticar o bem e parar por causa disso? Né? Vai deixar de perdoar, vai deixar de dar uma ajuda, mesmo anônima, né? Que muitas vezes a melhor coisa que você faz é essa, para não humilhar, né? Fazer uma oração. Uma amiga perguntou: Você já orou para os seus inimigos hoje? Você já orou para aqueles que estão fazendo coisas que você não concorda no governo? Você já orou para aqueles que estão dirigindo esses conflitos da guerra? Você já orou por eles? Graças a Deus eu tenho orado. Né? Graças a Deus eu tenho orado. E estou orando com muita fé? Ainda não. Eu acho, às vezes, assim, que aquela fé, ter certeza que a minha oração vai chegar lá. Ainda não, mas estou me esforçando. E Deus é tão bom, vou até confessar algo, que tive a oportunidade de ver um irmão, né, se manifestando e agradecendo as orações. Né? Tive a oportunidade de viver isso. Eu fico assim, gente, será que é da minha cabeça, né? Aí eu fico, né? Eu e a minha cabeça, será que é? Então, mas ele falou coisas que realmente eu falei assim, não, não é da minha cabeça. Então, gente, vale a pena orar, viu? Orem por esses que estão sofrendo lá, com esses conflitos que não terminam. Orem pelos que estão passando esse perrengue aqui no Brasil. Orem pelos nossos dirigentes. Peçam a Deus por eles. Né? Porque, olha, quem de nós não precisa de uma oração, né? Não precisa dessa caridade. Quem de nós não precisa? Muito bem. Isso aí tocou um pouquinho, me fez lembrar de coisas boas. Muito bem. Mais algum comentário, gente? Vocês estão muito caladinhos hoje. Eu enfeitei a apresentação com rosas, hein, para animar vocês, hein? Sente o cheiro dela, ó. Ah, que perfume gostoso, olha só. Perfume da caridade. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir sobre seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Tá lascado. A gente só é feliz quando todos estiverem bem, né? Coletivo, né? A gente se fecha em condomínio fechado, a gente vai de carro blindado, a gente escurece os vidros, a gente faz isso, faz aquilo, se esconde. Mas o irmão necessitado está lá fora, né? Necessidade de instrução, necessidade de orientação, necessidade de perdão, necessidade de tanta coisa. E nós também. Mas nós nos fechamos achando que vamos ser felizes, né? Não funciona assim, né, gente? Quando tiver favela, tiver criança abandonada, tiver velhinha abandonada, estamos lascados. O trabalho ainda não foi feito, né? O que é o trabalho nosso, né? O trabalho da humanidade é construir esse mundo novo, esse mundo feliz, né? O trabalho nosso. Muito interessante. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Ou seja, nós estamos inscritos numa escola, ou numa penitenciária, ou num hospital. Aí cada um escolhe, né? Cada um sabe onde que está matriculado. Né? Pois não, Faustinho? Você vê que palavrinha interessante que ele usou, né? Olha, que coisa, sem dúvida. Deus nos criou para sermos felizes
na eternidade. Ele não disse que era hoje, amanhã, nem daqui a pouco. Né? Então, a eternidade. Agora, essa eternidade vai depender de cada um. Né? Só depende, né, Faustinho? E, então, não se iluda. Eu sei. Não, assim. Aí, entre parênteses, ele quer dizer essa eternidade, na frente ele coloca assim: não se iluda. E ele nos deu um presente, né? Que é a liberdade, né? Deus nos deu liberdade para todos, né? E aí, Nesse, e aí não nesse, tem jeitinho brasileiro, não, viu? não funciona. Esse domingo eu resolvi falar sobre a felicidade, né? Foi interessante, tive que estudar bastante e tudo, mas foi interessante falar sobre esse assunto. Está lá no YouTube, como diz o pessoal. Mas foi bacana estudar sobre isso. E peguei o livro Céu e Inferno, né, que tem muito caos, né? Mineiro adora um caos, aí trouxe 3 causos para a gente estudar lá. Achei interessante esse estudo. Porque a gente, quando vai preparar uma palestra, alguma coisa, é muito interessante que a ajuda que a gente tem, que a gente não conhece. Né? Falar de um assunto como esse, assim, sem ajuda é impossível. É muito legal. E aí, pessoal, mais alguém? Né? Então vamos nós, hein? Então vamos ficar bom em fé e caridade, hein? Olha que rosa bonita, gente. Olha, coisa linda, né? Será que é o espírito que pensou, né? Porque isso aqui, olha, quem pensou numa rosa, né, gente? Que ela é simples. Você já viu como uma rosa é simples na composição dela? São pétalas, né, que vão se encaixando e dá essa. E aí se pinta essas pétalas, né? Não é bonito? Oh. E tem gente que não acredita em Deus. Você lê para mim, Cláudia? A garganta está meia. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Vocês já notaram uma coisa? Deus não gosta de, vamos dizer assim, tudo igual. Deus ama a diversidade. Você pegar essas rosas aí, não tem uma igual à outra, é da mesma espécie. Você não acha uma igual à outra. Pode ter o mesmo número de pétalas, mas elas tem, tem um tequinho diferente. Uma é menorzinho que a outra é diferente. Ou seja, e as pessoas são, para que é isso? Uma vez eu fico pensando, porque você pega 2 irmãos gêmeos, nasceram quase na mesma hora, cada um é de um jeito, são parecidos. Você olha para eles assim, até tem dificuldade de dizer quem é um, quem é o outro, quem é Maria, quem é Joana. Mas, a hora que você começa a conversar, você já vê que é a Maria, por causa do jeito, a maneira de abordar as coisas e tal. Não é interessante isso? Aquele monte de irmão, cada um de um jeito, mesmo pai, mesma mãe. Deus é danadinho. Aí aceitar as pessoas da maneira que elas são. Né? Você vai num jardim, olha para a grama ali, a quantidade de inseto diferente que tem. Né? Para que tudo isso? Por que as pessoas são diferentes? Para a gente poder aprender, né, eu acho, coisas diferentes. Né? Por que existe tantas religiões? Cada uma delas traz uma maneira de olhar para Deus, para olhar para a vida, olhar para. Não é? Isso ajuda a gente, nós já vivemos, né, tantas encarnações. Talvez o Espiritismo está aí há 160 e poucos anos, né? Talvez seja a segunda ou a primeira encarnação como espírita, né? Quanta coisa nós estamos aprendendo, né?
Por isso que a indulgência é fundamental na caridade. Por isso que Jesus coloca a indulgência, né, como um dos pontos da caridade. Para a gente aceitar. Já pensou como é que seria chato se o mundo fosse todos iguais a nós? Que chatura que ia ser? Você casar com você mesmo? Você já pensou nisso? Tem chato, né? Não ia dar certo, né, gente? Com efeito, Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. só tem esse jeito de acabar com as guerras, gente. Se a turma não topar abrir mão de alguma coisa, não entra em acordo, né? Se não houver concessões e sacrifícios mútuos, esquece. E como é difícil os dirigentes compreender isso. Então vamos em frente, pessoal. Vocês estão caladinhos aí, nós vamos andando. Essa eu nunca vi, viu? Só em foto. Rosa Negra. Já vi falar que existe. Alguém já viu? Fica bonito, hein? Um vaso de cristal fica lindo. Hoje eu que estou fazendo a Cláudia rir hoje. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Vocês concordam? Vocês já pararam para pensar assim, qual foi o dia que você se sentiu mais feliz nessa encarnação? Pergunta boa. Qual foi o dia que você se sentiu mais feliz nessa encarnação? Bem, Faustinho, você lembra? Fala de novo, Antônio. Fala de novo e mais devagar. Como é que é? Qual foi o dia que você se sentiu mais feliz nessa encarnação? Olha, foi o dia que eu estava lá em Urubici, no Morro da Igreja. Foi o lugar que eu estava muito feliz porque eu me senti muito perto de Deus. Chorei que nem um doido. Foi uma mistura de alegria com paz, com emoção, com gratidão pela vida, gratidão a Deus pelas bênçãos que eu recebi. Um lugar que foi demais, foi impressionante. A Carolina estava preocupada, pai, para de chorar, pai. Eu não tinha jeito, eu estava num estado assim que. É êxtase, né? Agora, tem outras coisas, né? Tem outros lugares que teve outras atividades que causam alegria, né? Quando você consegue. Aconteceu muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, quando a gente terminava um trabalho e conseguia ajudar um grupo de espíritos que vinha sendo trabalhado com a espiritualidade há muito tempo para poder ser resgatado de onde estava. Então, quando isso termina, assim, é uma alegria muito grande, porque não é pelo fato de ajudar, mas é pelo fato de você saber que a equipe espiritual que confiou aquilo em você
e que você fez alguma coisa boa sem ficar pensando em outras coisas, né? Por que estão daquele jeito? Por que não estão? Por que demorou tanto? Por que tem? Por que precisa de uma equipe que trabalha, às vezes, 2, 3, 4 anos com esse grupo de espíritos para poder libertar ele, né? Não, simplesmente, olha, vai ser trazido. Então, foram muitas passagens boas. Em Mujimirim teve muitas passagens assim que a gente saía do trabalho cansado, esgotado. E olha que nessa época eu tinha 25 anos, 24, 23 anos, 22. Saía esgotado, mas saía contente, saía feliz porque ajudamos alguém. Esse É isso que a gente sente alegria. É ou não é? Quando a gente é útil para alguém. porque não era uma ou duas pessoas, era o grupo inteiro. Não era um grupo grande, era um grupo que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinha 10, 12 pessoas no máximo. 12, É o, 13, ta- é o tamanho que o Chico recomenda de grupo mediúnico. assim, sabe? Teve muitas passagens no centro e agora ultimamente eu tenho tido essa alegria, né? De estar nesse grupo da segunda-feira visitando as pessoas, porque as pessoas olham para você com outros olhos. Você não é família deles. Então, é gratificante, é uma alegria grande quando você chega, que a pessoa te recebe com um sorriso. Te recebe com um sorriso e está passando apuros, está com dores, está fazendo tratamento difíceis, toma remédio que mexe com tudo, mexe com a cabeça, mexe com o organismo, né? A pessoa está lá sentada numa cadeira, não consegue levantar, fica pensando incomodada, nossa, meu marido tem que cuidar de mim, ou minha esposa tem que cuidar de mim, eu estou dando muito trabalho, eu não estou gostando disso. E aí você chega, a pessoa dá um sorriso para você, às vezes te estende a mão, que é um aperto de mão, ou abre os braços querendo um abraço, e você pode fazer. Então, tem. Como eu falei para o Eduardo e já falei aqui várias vezes, depois que eu li as obras do André Luiz, muita coisa mudou comigo. Muita coisa mudou. E é só a hora que a gente começa a entender e compreender isso, é que a gente se predispõe a mudar. Tem gente que não quer continuar do jeito que está. A felicidade eu posso sair, eu posso viajar, eu posso comprar um carro novo. Compra, sai e viaja. Só que quando você volta para a sua rotina, aquilo tudo acaba. Desonesto. Acaba. E aí, quando acontece 2, 3, 4 vezes, enjoa. Aí que é uma coisa nova. Aí que é uma coisa nova. Então, essa, essa suposta felicidade, ela é temporária. É o que ele fala aqui, ó. Se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. O que é o bem? A pessoa pode entender que o bem é estar sempre sorrindo, ou estar de bem com a vida, estar resignado com tudo. Vai lá, recebe um dinheiro, compra lá meio caminhão de comida, manda entregar para um lugar e nem aparece para ver. Você falou algo, Faustinho. Eu trabalhei num centro lá em Jundiaí e a gente distribuía
a cesta básica, né? Mas a orientação da espiritualidade que junto tinha que ir o evangelho. Então, a única condição que a gente pedia às pessoas que elas fossem uma vez ao mês, participar da reunião quando a gente lia os textos de Emmanuel, lia o Novo Testamento e tudo, não passava mais de 15 minutos, que a gente respeitava também que a pessoa não ficar. É difícil, né, no início, a pessoa ficar mais tempo, mas só isso que a gente pedia. Pelo menos 15 minutos, uma vez por mês, ouvir o Evangelho. E aí a espiritualidade conseguia trabalhar e ajudar essas pessoas. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de acompanhar isso por mais de 20 anos, né? Aí chegava o grupo, a pessoa chegava assim, numa miséria sem contar. A gente ia fazendo o evangelho, a pessoa ia mudando a fisionomia, arrumava emprego, a família passava aí, você vendo isso acontecendo ao longo, sabe? Pessoas que vinham, às vezes, até na bebida, aí o orientador do centro, ele falava assim, ó, hoje eu vou te receber aqui nessa condição, mas se você vier de novo, não deixo você entrar. Aí a pessoa, pro dia da reunião, não bebia, ia, deveria continuar bebendo durante a semana, mas do dia da reunião eu não ia. E com o tempo a gente via a pessoa largar o vício. O tempo que eu falo é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí não depende. Mas como que o evangelho, mesmo uma vez por mês, 15 minutos, faz uma diferença imensa na vida das pessoas. Eu fiquei impressionado, eu assisti a olhos isso. Às vezes eu fazia as preleções bem simples, né? A gente pegava o Emmanuel e traduzia numa linguagem que as pessoas compreendessem. Essa era a nossa tarefa, a minha, do Irineu, do Valdir, do seu Mir, das pessoas que faziam esse trabalho lá. Olha, Nosso silêncio. a maior alegria que eu tenho era o abraço de uma avó, ela era catadora de lixo, criou uma família catando lixo na rua, ela e o marido dela. O abraço que a gente ganha da avó, chama ela de vó, sabe? E ela é baixinha, mas pequenininha, mas ela é forte, sabe? E ela, quando vê a gente, os olhos dela brilham, ela vem, abraça e tal. Gente, não tem coisa, não tem nada maior do que isso. Não tem. Então, e aí você vê, esse processo todo aconteceu de um dia para o outro? Não. Não. As pessoas foram se modificando. É o que escreveu ali atrás, agora há pouco. A palavra, qual é? Pode voltar mais. Um pouquinho, volta. Mas, Foi logo no comecinho lá. É. mais na frente? Não, volta mais um, deixa eu ver. Não, aí para frente. Então Isso. vai para frente. Espera aí. É uma parte que fala do exercício. Abnegação e se Pratica com Então, constante sacrifício de todo interesse egoístico. com a Somente, prática. hein? O amor você pratica. A bondade você pratica. Todas as virtudes você pratica para poder conseguir chegar num ponto. É. O que vocês estavam fazendo lá, o que que é? Exercendo a prática da caridade, exercendo a prática do amor, exercendo a prática da bondade, exercendo a prática da tolerância, a prática da compreensão, a prática da boa vontade. Da mesma forma, é a prática da mediunidade. Você começa cru. No começo, vêm os espíritos que te causam dor ou sofrimento, não sei. Eu, pelo menos, muitas vezes sinto isso, né? E aí você se recusa. Mas depois, com o tempo, você começa a entender, você passa a aceitar e você vai passando junto com ele as coisas que ele sente.
E aí ele entende, né? O Espírito entende. Ele me acolheu como eu sou, sentindo o que eu estou sentindo. É isso. Prática. Pessoal, já deu nossa hora, 21h59. Foi muito, assim, rico a reunião hoje. A espiritualidade teve a oportunidade de esclarecer alguns irmãos nossos. Faustinho, gratidão, viu? Quarta-feira você tem trabalho, viu? E eu também. Graças a Deus, né, Faustinho? Amanhã cedo. Graças a Deus. Essa espiritualidade vai sendo amorosamente preparada para receber o banquete, né, do amor, da solidariedade, da fraternidade. E Jesus, muita gratidão, Senhor. Quero te agradecer por essas luzes, pelo amparo, pelo amor. Às vezes a gente se perturba um pouquinho, mas a caridade, muitas vezes, exige a disciplina, né, da gente lidar também. Que muitas vezes os irmãos não sabem chegar à fonte, né? Vem com muita sede, mas o amor, o carinho e o trabalho conjunto da espiritualidade sempre abre o caminho necessário, né, para acudir e amparar. Que Jesus abençoe a todos vocês que participaram aqui com a gente, encarnados e desencarnados, que possam ter uma semana de muita luz, de muita paz. E lembrem sempre daquele orar amoroso de Jesus, e não vem nos cobrar nada. Ele só vem nos dizer: ame ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. A espiritualidade pediu que eu tirasse o não da frase e dissesse assim: faz ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Que guardemos isso no coração para que essa semana seja uma semana de muita luz e de muita caridade a todos nós. Que Jesus abençoe a todos. Caminhamos firme na fé, na esperança e na caridade. Que assim seja, Senhor. Ótima semana, pessoal. Obrigada, boa noite, Antônio. Obrigada. Obrigado, Antônio. Boa noite. Obrigado pelas rosas. Lindas, né? Lindas. O próximo era só Gostei. para você ver, multicolorida. Nossa, eu adoro rosa. Adoro. Eu não sei. Obrigada, Antônio. Agora que eu estou entendendo por que a espiritualidade me pediu para pôr essas rosas. Cada uma é diferente da outra. A diversidade, somos nós. Cada um é uma rosa. Maravilhosa. Verdade. Temos nossos espinhos, mas somos Tem. Mas é linda. linda. Agora eu estou entendendo. Eu não estava entendendo. Agora eu entendi. Com Deus, viu? Gratidão. Obrigado, viu, Antônio? Eu Deus que agradeço abençoe vocês. vocês.